Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um pouco mais sobre o que é uma piscina de liquidez, como você pode ganhar um dinheiro com ela, quais são os riscos e quais são os benefícios de estar exposto no mercado dessa maneira, tá? Para auxiliar a gente aqui, eu vou estar usando ó, a Bluefin, a FlowX e a Dex Screening. Então, para a gente começar, a gente precisa entender o que que é uma pool de liquidez, né? Então, por exemplo, eu estou aqui, né? eh, com o gráfico aqui da SUI barra WSTC. Então, qual que é o propósito de ter a pool de liquidez? A pool de liquidez serve para dar liquidez, como o nome já diz, para o mercado. Então, por exemplo, toda vez que você for fazer um swap, então se você for fazer um swap aqui de SUI para o USTC, você precisa ter alguém provendo essa liquidez, né? Provendo esses dois tokens, esse par de tokens, para que você possa fazer essa troca. Então, você precisa dessa liquidez disponível no mercado. Tanto é que, se houver pouca liquidez, você pode acabar tendo que optar por pools com uma taxa maior. Essas pools com taxa maior normalmente se beneficiam quando tem poucas pools no mercado ou tem pouca liquidez no mercado. E daí você pode acabar pagando taxas mais altas nessa conversão. Ou seja, você vai ter a sua saída, né, vai ser em proporção menos dólares, né? Então, beleza. O que a gente precisa entender sobre a pool de liquidez, né? Então, a pool de liquidez, ela pode ter alguns fatores, como por exemplo, eu vou escolher aqui, ó, uma pool aqui na FlowX só para mostrar para vocês de uma maneira mais clara. Então, aqui a pool de liquidez, ela pode ter ranges, né? Então, vocês podem ver aqui que o range ele pode ser completo, pode ser estreito e pode ser largo, né? Lá ele. Então, vocês podem efetivamente mensurar isso aqui. Então, quanto menor for o range, maior é o ganho. Quer ver, ó? Então, por exemplo, esse par aqui, ele está com um APR estimado anual de 144% ao ano, né? Então, se eu, por exemplo, 144% ao ano é bastante, né? Muito. Só que qual que é o problema, né? Toda vez que a gente tem esses pares, eles podem, sair dessa relação, né. Então, o SUI pode aumentar o preço em relação ao SDC, né, que é o caso que eu estou fazendo aqui, né, estou fazendo uma pool de SUI e USDC. Se eu for fazer uma pool de SUI e USDC, se a SUI subir de preço, a fora do meu range, eu vou ficar exposto totalmente em dólar. Por quê? Porque a força vai ser força compradora, então eu vou estar em USDC. E daí eu vou ter um negócio que eu chamo de impermanent loss, que é basicamente a questão de deixar de ganhar com a valorização daquele ativo, porque todas as minhas SUIs vão ter virado dólar e o preço da SUI está subindo. Ou seja, se a gente vier aqui para o gráfico e traçar umas linhas horizontais aqui, por exemplo, eu tracei duas linhas horizontais. A minha pool, ela passou do range superior. Fiquei exposto aqui em USDC, né? Aqui no caso em WSTC. Então, eu deixei de ganhar com a valorização da minha SUS. Eu ganhei só as FIIs aqui e, obviamente, a valorização das minhas FIIs, né? Porque eu vou ter um pouco de FII também em SUI e um pouquinho em dólar, dependendo da pool que eu escolher. Então, é uma boa opção para. Tipo assim, você vai ter um ganho ainda. Apesar de você deixar de ganhar, você ainda vai ter um ganho, né? Agora, se ela cair, né, para o limite inferior aqui da pool, você vai ter um problema, porque você vai estar exposto, por exemplo, aqui no caso em SUI, e a SUI vai estar desvalorizando. Então você perdeu efetivamente, né? Principalmente se você liquidar a sua posição e a pool não voltar por range. Então você vai ter o impermanente loss efetivo quando você fecha a sua posição e ela está fora do range. Se ela voltar para o range, você ainda tá no lucro, né? Entre aspas, mas esse tempo que você ficou fora ali, você teve numa permanente loss, beleza? Então, por exemplo, aqui a gente pode observar, né? Se eu criar uma pool full range, então independente do preço, ele vai cobrir. E você pode ver que o APR estimado anual é de 4,4%. Então é bem baixo. Agora, se eu criar uma com 15% de banda inferior e 16% de banda superior, eu já ganho um APR estimado de 60% ao ano. Só que esse range ele vai eh, aqui de 1,95 até 2,64. Saiu desse range, passa a ter permanente loss para cima ou para baixo, dependendo de como performar, né?
Então, aqui tem várias estratégias para fazer e tudo mais. Se você pode tentar também usar uma pool com auto-rebalancer, né, que é o caso que a Bluefin, permite que nós tenhamos, né. Então, por exemplo, aqui, a gente pode procurar por alguma pool, efetivamente que tenha o auto-rebalancer, né. Por exemplo, eu não indico muito pools que tenham 2 pares que são muito voláteis, né, pelo menos um par, pelo menos um dos itens do par seja dólar, para que a gente consiga ficar exposto de uma maneira, eh, menos arriscada, né, porque se tem 2 tokens muito voláteis, ele um pode subir muito, outro pode descer muito e pode sair do range muito rápido. Por exemplo, SUI e USDC, a gente tem as pools de SUI e USDC aqui, mas eu estou procurando especificamente uma pool de USDC. Então, se eu procurar por aqui por USDC, a USDC, por exemplo, aqui, ó, SUI USDT e USDC. Ela já tem um auto rebalancer, né? E esse auto rebalancer ele faz o quê? Ele faz a recompra quando começa a chegar perto do valor do range, né? De uma maneira automática. Então você consegue ter um APR um pouco melhor. No caso aqui, de dólar por dólar, você vai ter um APR de quase 9% ao ano, que não é ruim, né? Se você parar para pensar que uma ação americana, em média, está ali entre 5%, 7%, então tá um valor bem aceitável, tá? Agora, se a gente pegar uma outra pool, um pouco mais volátil, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma pool que tem um APR, maior aqui. Então a gente consegue ver com mais clareza essa informação. Por exemplo, uma pool sem auto rebalancer, ela pode ter uns valores bem exorbitantes aqui. Lembrando que esse APR, ele sempre vai ser em relação ao valor anual, né? Então aqui aparece o valor das últimas 24 horas, quer dizer, se esse se a rentabilidade do ano continuar repetindo as 24 horas anteriores ali, ele vai ter feito ali 450%, vai ter feito ali 50%. Só que isso é muito relativo. Por quê? Porque se a gente voltar aqui, tudo depende do volume, né? Então, se houver um baixo volume e tiverem poucas pessoas transacionando aqui efetivamente, você vai ter pouca taxa. Por quê? Porque as pessoas não vão fazer swap. Se elas não fazem swap, você não ganha taxa. Então, você está suscetível também à questão da liquidez do mercado, beleza, pessoal? Então, se a gente observar aqui, a gente pode até adicionar um indicador aqui de volume para ajudar a gente a fazer essa análise, tá? Então, volume, visible range. Então, aqui a gente consegue ver onde estão as forças de volume de compra e venda efetivamente. Então, a gente consegue ter uma noção de quais locais são locais de boa liquidez, por exemplo. Se eu tivesse que fazer uma pool um pouco menos, com range um pouco menor, eu posso ver que a minha liquidez ela está sempre ao redor disso daqui, né, em termos de probabilidade nos últimos tempos. Então, eu poderia fazer uma pool um pouco menor nesses limites aqui. Só que isso também exige um certo risco. Aqui eu estou olhando o gráfico de 15 minutos, obviamente, eu posso mudar essa análise, por exemplo, para 4 horas, daí eu vou ver que eu já saí do range algumas vezes. Então, daí você tem que pensar em quanto tempo você vai rever essa pool. Se você vai ficar olhando ela de hora em hora, se não, ou qual que é a sua expectativa, né? Se a gente olhar, por exemplo, um gráfico diário, você vai ver que aquele range pequeno já não se adequa mais. Daí você vai precisar de um range um pouco maior, talvez, para conseguir incorporar isso ao longo dos dias aqui. Então, daí você consegue ter uma noção, disso, né? Se você precisa estar exposto nisso por vários dias sem ver, você vai precisar de um range maior. Se você vai ficar atento, em relação ao mercado, você pode, fazer um range menor e ter lucros maiores. Beleza, pessoal? Daí, para montar a pool não tem muito segredo, né? Você vai precisar de 50 a 50. Então, você pode fazer sua pool aqui com metade, metade. É isso, pessoal. Por hoje é só. Se vocês gostaram, deixe aquele comentário. Se você quer mais informação a respeito, também comenta aí. Deixe aquele like, se inscreve no canal e compartilha para dar aquela ajuda no canal. Beleza? Um abraço e até a próxima.